trecho da Avenida Patriarca, em Ribeirão Preto, tem trazido muitos problemas aos moradores. Além da falta do asfalto, a via sofre também com os alagamentos frequentes. Nesse trecho nem parece que é uma avenida. É um caminho de terra com muito lixo e entulho por toda parte. Aqui ainda faz parte da Avenida Patriarca, próximo à entrada de Ribeirão Preto e que dá acesso ao anel viário da cidade. O problema se encontra na parte úmida. Ainda há poças de água, reflexo da chuva rápida que caiu nos últimos dias. Mas foi o suficiente para deixar o trecho alagado. Totalmente alagado, toda vez que chove é a mesma coisa aqui, ó. Esses dois rapazes perderam a placa dos carros aqui. A dona Geni mora no local há mais de 40 anos e diz que as inundações são frequentes. Quando chove aqui ninguém passa. É uma situação muito ruim. Joga lixo ali na frente, dá uma bagunça. Eu queria que vocês fossem para lá para vocês verem. E a água que vem de lá, aquela água suja que vem do cai tudo aqui, aquele fedor. Fica dias fedido. Agora que deu uma parada, parece que deu uma parada aqui, coisa lá. Mas quando tampa ali, ninguém aguenta. Essa parte aqui seria a continuação da Avenida Patriarca. Um trecho de aproximadamente 800 metros que está nessa situação. Não tem nem asfalto. E o problema se intensifica em dias de chuva, porque toda a água que vem de uma rua próxima acaba se apossando por aqui e fica por dias, o que incomoda os moradores. O trecho fica entre as ruas Júlia Lopes e Anália Franco. Segundo os moradores, a cratera aumenta de tamanho toda vez que chove. A tubulação exposta também aumenta a preocupação com a enchente do local, já que o contato direto é com o esgoto. A Juliana, que sempre morou aqui, cansada desse problema, resolveu se mudar. Eu estou morando na rua de cima, só que a minha menina, igual eu falo, que está na minha casa, ela está ficando na minha casa já faz 10 dias. Por quê? Pela lixaiada do esgoto e tudo, é rato, é escorpião. Um rato mordeu o dedo da minha menina, dormindo. É de cola que a gente gasta de colocar rato, igual eu falo, gente, para pegar rato. Aqui a gente gasta demais à toa, porque não adianta a gente limpar a casa da gente e ali desse jeito, esgoto tudo desse jeito, não tem como, nós não sabemos mais o que faz. Ainda segundo os moradores, o caminho é usado por muita gente, já que tem uma passarela bem próxima. Todos os pagamentos estão em dia, mas se sentem esquecidos pelo poder público. As crianças não têm como passar, as mães têm que dar volta lá, porque aqui é uma rua, mas tem que dar volta lá, porque como que passa com o carrinho? O carrinho fica aqui, a menina caiu aqui com a criança. À noite aqui não tem luz, então é uma coisinha, uma coisa vai juntando a outra ainda com esse esgoto. Paga imposto, paga água, paga luz, tudo pago aqui. Paga, mas não tem retorno. Eles vêm aqui, já pedimos, já vieram aqui, né, a repórter, falando, pelo amor de Deus, tava um matagal que tava cobrindo a gente. Olha, é horrível essa rua aqui. E eu achava que aqui é o começo da Patriarca. Aqui tem que ser coisa linda para nós, que aqui é Ribeirão Preto, não é? De acordo com esse engenheiro civil, a prefeitura deve ter um olhar atento ao local para realizar a manutenção necessária para resolver de fato o problema de alagamento. Falta um trecho de pavimentação na Avenida Patriarca. Esse trecho de pavimentação cabe somente ao poder público fazer a resolução desse problema. A água parada em tempos de temperatura elevada é um berçário ideal para todo tipo de inseto, principalmente o mosquito da dengue. E nós estamos vivendo uma epidemia de dengue no Brasil. Então, muito provavelmente, aquilo ali seja um foco maravilhoso de proliferação do mosquito da dengue. Ainda segundo o especialista, o alagamento pode ser evitado pelo poder público e a população tem um papel importante para cobrar isso. Os alagamentos a gente só pode evitar com um afastamento adequado da água pluvial que cai sobre toda aquela região. Se não existe a rede de água pluvial, ela tem que ser feita. E o poder público que tem que fazer, porque normalmente ela tem uma origem e tem um final. Esse final normalmente está conectado a uma rede maior ou uma área de descarga que seja um riacho, um rio, qualquer coisa que o valha. Então, a comunidade ali do local, que é afetada por esse problema, tem que acionar os seus vereadores, tem que acionar a prefeitura, tem que acionar os secretários, tem que colocar o assunto na mídia para que esse problema se torne conhecido e dele acabe saindo uma solução. A vizinhança tem feito a lição de casa e pedem uma solução para o problema que acontece há anos. É o que a gente mais precisa aqui, gente. Se não tiver um asfalto, mas pelo menos umas pedrinhas, esse resto de coisa que sobra aí, jogar aqui, porque eu não sei, a dificuldade de fazer esses 2 quarteirão da Patriarca é uma coisa de louco, desde quando eu nasci. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco o doutor Rony Gatto, advogado. Obrigado, doutor, pela presença com a gente aqui mais uma vez. Doutor, parece um pouco óbvio, mas vou perguntar de toda forma. A quem compete a manutenção quando a gente tem problema envolvendo a infraestrutura dessa avenida? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, querido. Eu não consigo deixar de rir, porque eu acho que as pessoas pensam que minhas entrevistas aqui são gravadas, né? E a gente usa a mesma coisa o ano todo. Porque, mais uma vez, estamos diante de um descaso evidente do poder público, da prefeitura, que é responsável, como até o engenheiro já veio dizendo, o projeto da avenida vai até lá na frente, e é inexplicável, porque se constrói parte da avenida, uma avenida importante de entrada, de acesso à cidade, num bairro que tem se desenvolvido com um aumento populacional significativo, com todos os problemas pela falta desta infraestrutura básica. Gente, não estamos falando de nada extraordinário, de um asfalto e tubulações de água pluvial, que vão inclusive ajudar a preservar a tubulação de esgoto que passa próximo, ele passa na rede, a rede passa ali no local. Então, mais uma vez, sim, a responsabilidade é do município e esperamos que ele tome providências com urgência. Os munícipes, né, quem mora principalmente no entorno, doutor, inclusive pode, né, exigir que o município, de fato, realize essas obras de drenagem, de asfaltamento aí nesse trecho, né? Exatamente. Os munícipes, eles têm à sua disposição tanto o Ministério Público, que tem sim a competência para zelar desta forma do patrimônio, por meio de ação civil pública. Eles podem exigir dos vereadores, que têm dentre as suas diversas funções o dever de fiscalizar o Poder Executivo, que é quem vai realizar esta obra. Então, os vereadores podem cobrar os projetos, podem solicitar orçamento para esse projeto, enfim, destinar as verbas, como podem também se organizar em associações ou até mesmo individualmente com ações judiciais para que o poder público seja compelido, ou seja, seja obrigado a realizar essa obra. Há alguma possibilidade, inclusive, de responsabilização pelos danos materiais e até a saúde desse pessoal causado pelos alagamentos e pelo contato dessa água com esgoto, doutor? Eu não tenho a menor dúvida. Dispensa dizermos aqui o quanto isso é prejudicial. Olha, tivemos uma moradora relatando mordida de rato na filha. O problema da dengue, que é mais do que conhecido no país inteiro, e nessas regiões com água parada se agrava, com calor, água parada, enfim, não vou nem repetir isso tudo. Mas fato é que para a responsabilização civil, que é esse dever de indenizar, nós temos aí caracterizada a desídia do poder público, né, a falta de cuidado naquilo que ele deveria fazer e o dano ocasionado que tem por origem justamente essa falta de condições sanitárias de infraestrutura para aquela região. Então, sim, danos eventualmente causados por força destas condições podem e certamente serão indenizados pelo município por meio de ação judicial. Quais os principais instrumentos, doutor, que esses moradores podem utilizar para pressionar a administração a agir? Vale abaixo-assinado? Vale a ação civil pública? O que o senhor acha que pode ser o caminho mais ideal para agilizar esse processo? Isso agora já vira quase que um vale-tudo, porque são mais de 40 anos com o mesmo problema, infelizmente. Então, sim, manifestações do tipo abaixo-assinados que podem ser direcionados tanto ao prefeito municipal quanto aos seus vereadores. Eu tenho certeza que alguns vereadores foram, na época da campanha, àquele bairro prometendo solução. Agora é hora de se cobrar. Podem, sim, se organizar e ir ao Ministério Público solicitar providências. Recomendo, inclusive, que busquem suas associações de bairro, que vão provavelmente contar com profissionais do direito, com advogados, para realizar estes requerimentos de uma maneira mais adequada, formular isso de forma que o poder público não possa simplesmente engavetar o assunto. Quem preferir, doutor, seguir a via judicial para requisitar ali alguma indenização, ou até mesmo cobrar o poder público, é preciso reunir provas. Isso é muito importante, né? Sem dúvida, mas eu acho que a reportagem que vocês fizeram é uma prova mais do que suficiente. E a situação ali é tão ruim, tão evidente, que é muito simples observar essa desídia, é muito simples comprovar isso num processo. A coisa chegou ao absurdo, eu estava comentando há pouco aqui, nós temos uma passarela que chega num lugar onde não tem acesso à base da passarela. Mais evidente do que isso é impossível. Doutor Rony Gatto, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente no Jornal da Clube mais uma vez. Doutor, um grande abraço. E só para deixar claro que nós pedimos um posicionamento oficial da Prefeitura de Ribeirão Preto. É claro que nós estamos com uma nova administração. Esse problema não é um problema muito recente, mas a Prefeitura se comprometeu a enviar equipes técnicas para avaliar todos os problemas que foram apresentados na reportagem e, junto ao Poder Público, buscar uma solução. É isso que a gente espera, né? Grande abraço, doutor Rony Gatto. Até mais. Boa tarde.